Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje na nossa aula de História vamos falar de um assunto muito interessante e a importância de se ter a família junto à escola. Em tempos mais antigos havia sim uma separação da família e da escola, mas com o passar do tempo, estudos, experiências vividas, percebeu-se que a família junto à escola faz uma grande diferença no aprendizado do aluno. A gente sabe que a escola, né, tem a sua importância na vida familiar também, e a gente sabe que a família é o primeiro grupo social do qual uma pessoa ela passa a fazer parte. Então a família é tão importante quanto a escola e cada uma com a sua característica, com a sua vivência, mas quando elas duas trabalham juntas, a gente tem uma qualidade muito grande no aprendizado e no desenvolvimento dos alunos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os grupos familiares, né? Então, a gente tem famílias formadas por pais, mãe, filhos, são famílias menores, né? A gente tem hoje uma sociedade que vive isso, famílias com números reduzidos de pessoas, mas a gente tem também famílias que vivem juntos em um mesmo lugar, então a gente tem formadas por pai, mãe e filhos, a gente tem formada por, hoje, formações diferentes, onde tem somente o pai e o filho, ou somente a mãe e o filho, ou pais e filho, então a gente tem várias formações de famílias diferentes hoje, e é muito importante conhecer esse núcleo familiar do seu aluno, para a gente poder entender esse contexto social e contribuir na formação do aluno. A gente tem também aquelas famílias que vivem juntos com os avós, com os tios, então às vezes as famílias moram juntas em uma só casa, ou então hoje a gente pode ter também, por exemplo, um lote onde tem ali várias casas de pessoas da mesma família, e o quanto essa família contribui, essa vivência de estar junto com essa família contribui na formação pessoal. Temos também famílias muito grandes, né? Formadas junto com os bisavós, os avós, pai, mãe, filhos, tem netos, bisnetos que também moram juntos ali. Então a gente precisa, em primeiro lugar, respeitar a formação familiar de cada pessoa, né? Não quer dizer que uma família é muito grande ou que uma família é pequena, que ela é melhor ou que ela é pior. Não existe essa diferença, né? Existe a formação familiar de cada pessoa. E aí, a gente fala um pouco da escola. A escola é o segundo grupo social da qual uma pessoa faz parte. Então, primeiro a gente convive com a família, com as pessoas da nossa família, né? Principalmente as crianças, né? Já fomos crianças, então o nosso primeiro convívio é com a família. Logo depois a gente passa para a escola, as pessoas que estudam desde novas, a gente tem o segundo convívio social. Nesse convívio social, é nesse ambiente que a pessoa estuda, aprende a conviver com outras pessoas, né, pessoas diferentes e normalmente não são da sua família. Pode acontecer de você estudar com um irmão, com um primo, alguém, mas geralmente o número de pessoas que você acaba convivendo fora da sua família, é lá na escola, com um número grande de pessoas que não são da sua família. Assim, por que a gente está falando disso? Porque essas pessoas que não são da sua família, elas trazem para você informações diferentes, modos de viver diferentes, pensamentos diferentes do seu e da sua família. Isso contribui muito para o desenvolvimento do ser humano. Então, a gente aprende muita coisa com as pessoas que nós convivemos na escola. Mas será que na escola a gente convive somente com os alunos, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui, olha. A escola, por ser o segundo segmento, de convívio das pessoas, então a gente vai para a escola por um motivo, para estudar. A gente vai para a escola também para aprender a viver em sociedade, é o que eu estou falando com vocês. A gente vai para aprender a ter novas descobertas e também para ter conhecimento. Então, a escola, a gente tem uma ideia, né? Que isso tem aí diminuído muito, tem o que a gente chama caído por terra, de que a escola é um lugar somente de estudar. Não, na escola a gente aprende a conviver com outras pessoas, a gente aprende a respeitar
a diversidade. O que é essa diversidade? A forma de pensar das outras pessoas, a gente aprende a entender as outras pessoas. Além disso, a gente tem várias descobertas. Além dessa descoberta social, a troca entre uma pessoa e outra, claro que a gente tem também as descobertas de conhecimento, de estudo, de aprendizado. Então, a escola tem uma importância muito grande na vida das pessoas. E aí, na escola, as atividades são diferentes das atividades realizadas em casa. Então, na escola, a gente tem alguns lugares específicos, né? Em casa, por exemplo, a gente tem o quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, onde as coisas acontecem no nosso dia a dia. Na escola é diferente. Na escola, a gente tem outras partes diferentes da casa. Então, a gente tem a sala de aula, né? O ambiente de estudo. Para as crianças pequenas, a gente tem o parquinho, é um momento também onde elas dividem experiências com os amigos. Os banheiros que são divididos, né? A gente tem também, por exemplo, a sala de informática. Tem escolas que apresentam salas de informáticas para os alunos, outras não. E a gente tem também, ó, a biblioteca. Hoje a biblioteca tem se transformado muito, né, com essa mudança do mundo moderno. A gente tem tido muito acesso a bibliotecas virtuais, então as escolas também têm se adaptado aí para esse processo. E a gente tem também as quadras de esporte. Então, geralmente, a grande parte das escolas, elas têm todas essas situações para o desenvolvimento do aluno. E a gente tem a sala dos professores, né? Muitas, às vezes, de pequeno, ou então quando a gente é mais velho, a gente se encanta pela sala dos professores, porque é lá que estão as pessoas que nos ensinam, as pessoas que nos ajudam, então muito importante também. E a gente tem, às vezes, um anfiteatro ou um espaço para trabalhar essa questão da arte, para trabalhar essa questão de, às vezes, um teatro, uma peça teatral, ou mesmo os alunos apresentarem algum trabalho para a escola. Então, existem várias partes aí diferentes da nossa casa, né? Da casa em relação à escola. E aí a gente vai falar um pouquinho da comunidade escolar. Ela é formada pelos alunos e pelos funcionários. Então, quando a gente fala em escola, a gente pensa muito em professor, né? A escola tem o professor e o aluno. Mas será que só essas pessoas fazem parte da comunidade escolar? Quem mais faz parte para que a escola funcione muito bem, para que a escola tenha o seu melhor aproveitamento, né? Levar o melhor para o aluno? Então, olha só, a gente tem quem trabalha na escola, quem são as pessoas? Tem realmente os professores, a gente tem os coordenadores, eles são pessoas importantes para ajudar os professores, ajudar os alunos. Então, eles coordenam toda a questão da escola junto com os professores. E temos aí a secretária, muito importante saber do trabalho de cada um. A escola não funciona sem esses profissionais, né? A gente tem também, olha, o diretor, ele é a pessoa que responde pela escola, a pessoa que toma decisões pela escola junto com o seu grupo de trabalho, né? Junto com os professores, coordenadores, os pedagogos que trabalham nessa escola. A gente tem também, olha, as merendeiras, né? As pessoas que trabalham lá na confecção de merenda, da merenda escolar, do horário do lanche. Então, sem elas também, sem essas pessoas, não seria possível que o ambiente escolar acontecesse. Então, também tem grande importância. As faxineiras para manter a escola limpa, ou os faxineiros, né? Para manter a escola limpa, a escola organizada, porque se vocês pensarem bem, às vezes a gente não pensa nessa rotina escolar. A gente, às vezes, vai para a escola, acabou o nosso horário de aula ali, a gente volta para casa. E essa escola? Quem cuida dessa escola? Quem cuida da parte da limpeza? Quem cuida da organização? Talvez para um próximo grupo de alunos vir, né, para a escola. Então, as pessoas que cuidam da limpeza também são muito importantes. A gente tem ainda os porteiros, né, os vigias, eles cuidam aí da segurança da escola, da entrada, da saída, além da questão social e de cuidado dos alunos dentro da escola.
E a gente tem aí os tipos de escola. Então, a gente tem vários tipos de escola que a gente precisa falar, né? Hoje se oferece, o mercado oferece vários tipos de escolas diferentes. Antigamente, em tempos muito antigos, a gente não tinha um número tão grande de oferta de escolas. Então, hoje a gente tem as escolas municipais, nós já falamos sobre municípios, estados, a diferença. Então, a gente tem as escolas municipais, que elas são de responsabilidade do município. A gente tem as escolas estaduais, que são de responsabilidade do estado. A gente tem as escolas particulares ou privadas, elas são empresas próprias, elas têm uma organização própria, elas se mantêm. E a gente tem as escolas indígenas, entre outros formatos de escola. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que essa divisão, ela é apenas administrativa, pois os conteúdos de estudos é o mesmo em todas as escolas. Então é mesmo uma questão administrativa, né, para dividir um pouco aí essas administrações. E aí eu queria dizer também, aqui é muito importante a gente falar, que existem escolas adaptadas, existem escolas onde em regiões, por exemplo, que tem muito rio, muito alagada, então o transporte dos alunos dessas escolas é feito através do rio. Então, assim, a vivência social, o meio onde você vive também determina a característica da escola onde você estuda. Então, você está aqui em uma escola em Governador Valadares, uma pessoa que está em uma escola lá em Manaus, ela pode ter uma estrutura diferente da nossa escola. Então, a escola também ela tem uma identidade, né? A sua escola ou a escola dos seus filhos, ela tem uma identidade diferente de outra escola. E aí a gente vai falar aqui, trazer aqui para vocês um pouco sobre a escola indígena, né? Qual é a diferença de uma escola indígena? Primeiro, essa questão social. Eles têm uma formação, um conhecimento social diferente de quem vive na sociedade aqui. Então, essa formação escolar, elas são diferentes. Primeiro que a escola é na aldeia, porque esse transporte fica difícil, às vezes as aldeias são bem reservadas, mais para dentro da mata, então as escolas são feitas ali. As escolas indígenas são cada vez mais comuns, ficam localizadas nas aldeias e nessas escolas os professores são os próprios moradores da aldeia que recebem um treinamento especial para lecionar. Então, geralmente lá na aldeia tem alguém que tem um perfil para professor e aí ele é treinado, ele tem um estudo preparado para isso, então ele se torna um professor da aldeia. E aí a gente vai falar um pouquinho também dos benefícios da parceria da escola e da família. Então, o aumento do rendimento escolar. Então, pensem comigo aqui. Você está estudando e você está sozinho. Ninguém da sua família te orienta, te ajuda, ou você também não procura alguém da sua família, a sua família não sabe o que está acontecendo na escola, o que vocês estão falando, qual assunto, se você vai fazer um trabalho, uma pesquisa, você não tem ninguém para conversar. Quando essa família vem para a escola, quando ela participa da escola, isso é muito importante, porque isso ajuda tanto para as crianças muito pequenas que precisam desse auxílio, quanto para as pessoas mais adultas, por ter troca de informações, por essa família estar contextualizada junto com a escola. E a escola também ganha com isso, né? Quando a escola conhece esse perfil do aluno, essa vida familiar, a escola passa a trabalhar sobre assuntos que são dessa comunidade, dessas pessoas, né, da vivência daquele aluno. Isso é muito importante. E aí a gente tem também, o maior envolvimento família-escola. Então, os assuntos trabalhados, eles passam a ter uma relação tanto familiar, né, uma relação com os acontecimentos familiares e com os acontecimentos também escolares. Então, essa interação é muito importante. E a gente tem o acompanhamento da criança. Quando a gente fala de crianças, é muito importante os pais, as pessoas responsáveis estarem próximas do desenvolvimento dessa criança, porque a gente consegue auxiliar, a gente consegue ajudar, além de ter um contato com
a própria escola, né? Se você tem algum problema, se aconteceu alguma coisa na família, é importante levar, porque isso muda o comportamento da criança. Então é muito bom essa troca escola-família. O mesmo caminho é feito da escola para a família. Quando a escola tem todo esse contato com a família, quando a escola tem toda essa comunicação, a gente consegue um melhor desenvolvimento do aluno. E aí a gente tem também o desenvolvimento cognitivo e social do aluno. Pensando no aluno, quando existe essa acolhida, né, essa troca, por exemplo, se você tem alguém, você está fazendo um trabalho na sua escola, a professora sugeriu um trabalho, e aí você se interessou, você quer levar alguém da sua família para falar sobre aquele assunto, porque ela tem alguma vivência, porque ela já conhece sobre aquele assunto, então essa pessoa vem trazer conhecimento também para as outras pessoas da escola, para os alunos que estão ali aprendendo. Então, muito bom os benefícios, o envolvimento da família e da escola. E a escola é um lugar em que aprendemos importantes lições para a vida inteira. Sim, na escola, com as experiências vividas com os alunos, né, a troca entre os próprios alunos, a troca com o seu professor, né, com a comunidade escolar em si. Então, isso sim traz conhecimentos para toda uma vida. Então, muitas lembranças, eu tenho certeza que todos vocês devem ter lembranças da escola, situações que vocês viveram na escola e que trazem lembranças para vocês, tanto lembranças boas quanto lembranças ruins. Então, quando acontecem fatos que não são muito bons, não são legais para o desenvolvimento do aluno, acaba marcando também e é preciso fazer todo um trabalho para que não venha acontecendo. Por exemplo, o bullying. Muito importante falar sobre bullying. O bullying hoje é quando a gente tem aquela situação onde um aluno acaba sendo injustiçado, ou algum grupo de alunos ali começa a atacar aquele aluno específico. Então é muito importante esse cuidado social, a orientação, né, aos alunos sobre a inclusão de todos, né? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de se expressar. E é preciso respeitar todas as pessoas. Então, a escola tem sim um papel muito importante. E aí, a gente tem o dia 15 de março, que é o dia da escola, dia de comemorar a escola. E nesse dia, né, é uma data escolhida para homenagear o local onde as crianças, jovens e adultos passam grande parte do seu dia. Então, é um dia para comemorar a escola. E nesse dia, geralmente nas escolas, né, são promovidos eventos de dança, as crianças, né, as pessoas mais velhas cantam músicas, eles podem recitar poesias e as atividades são mais recreativas, como desenhos e pinturas. Então é um dia para comemorar mesmo, um dia de comemoração. E aí a gente tem o papel social da escola, né? Essa interação com as outras pessoas, a vivência muito importante, a vivência de regras e normas. A escola, como ela convive com várias pessoas de diferentes formas de pensar, então é preciso ter regras e normas, senão a gente não tem como fazer uma vida escolar acontecer, né? É importante ter o debate, as pessoas terem voz, né? Os alunos poderem falar com a direção, com os coordenadores e professores e a escola também poder falar com esses alunos. Então, são promovidos debates, as pessoas têm o direito de se expressar. A socialização, essa vivência em grupo mesmo. Então, a escola promove muito essa socialização. E a disciplina. Claro, se você não tem disciplina, o que é disciplina? É saber a hora de estudo, né? O professor, ele sugere para você o horário de estudo, ele te auxilia em algumas coisas, mas tem que vir de você o desejo de estudar, o desejo de querer desenvolver e de adquirir conhecimento. Então, a escola, sim, ela ajuda nessa organização para auxiliar o aluno a ter também essa disciplina, tanto em estudo, quanto em horários, quanto em respeito às regras, né? Isso é muito importante. E aí a gente tem também valores. Na escola, a gente aprende muito sobre os valores para a vida, né? Uma coisa que eu falei muito aqui é o respeito ao outro, respeito ao meu professor. Às vezes eu não tenho o mesmo ponto de vista que ele. Às vezes o que eu penso é diferente do que o meu professor pensa, mas eu preciso respeitar. Assim como o professor também tem que respeitar o seu aluno e nós todos devemos respeitar toda a comunidade escolar.
E aí a gente tem a escola, ela é responsável por promover o desenvolvimento individual de cada aluno através de orientações e conteúdos, ressaltando que todos os alunos também devem fazer a sua parte. É um trabalho em conjunto para pais, alunos e educadores. Eu coloquei pais aqui, mas são as pessoas responsáveis pelas crianças e pelo aluno. Então é muito importante, isso é muito sério. Uma parte a escola faz e uma parte essa família faz. E essa união faz a formação do indivíduo. É aí que a gente cresce, é aí que a gente aprende. E eu trouxe essa imagem aí, que a gente tem uma imagem, né, da família e a gente tem uma imagem da escola. As duas com a sua grande importância e as duas fazendo parte no cenário de vida do aluno. Para a atividade de hoje, eu vou sugerir para vocês o seguinte, que vocês escrevam no caderno, né? Peguem o caderno de vocês. Escreva qual a importância da escola na sua vida e uma curiosidade sobre a escola. Pode relatar para mim um fato, ou né, para os professores, um fato que você viveu na escola, que foi uma situação que você cresceu, que você aprendeu, que você se desenvolveu, que você se tornou uma pessoa diferente do que você era. Então, relata lá no seu caderno um fato. Vou relembrar com vocês aqui. Para quem já escreve, pode fazer sim um parágrafo, pode fazer um relato lá breve no caderno, explicando essa situação. Para quem ainda não escreve, está começando agora, eu sugiro que você procure, fale sobre esse assunto, tente elaborar na sua cabeça como se fosse um pequeno parágrafo. Depois eu sugiro que você escreva 3 palavras importantes desse parágrafo. Por exemplo, se você for falar de uma festa que marcou, uma festa que a escola promoveu e que marcou você, então você escreve lá o nome da festa, quem estava na festa com você, ou se foi uma atividade que você gostou muito de trabalhar, que você aprendeu muito com aquela situação, escreva lá o nome da atividade. Então eu desejo a todos vocês um bom trabalho e para acessar a nossa plataforma, as atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula.